Bem-vindos ao capítulo 5. Eu sou o Vicente e neste capítulo você conhecerá um pouco mais das verdadeiras e confiáveis amizades de Otávio. Aproveitem! Otávio chegou na sua cidade com a determinação de colocar em prática o que já estava delineado na sua cabeça e na de Oscar: a instalação do escritório da empresa na capital. Esta primeira semana seria utilizada para organizar a rotina na cidade, o que não seria difícil, pois mantinha um apartamento na Zona Sul. Antes da mudança para a capital, Otávio cumpria a religiosa rotina. Uma vez por semana, à noite, reunia-se com amigos em alegre mesa de pôquer. Eram 9, mas nunca estavam todos presentes. O quórum semanal era de 5 ou 6 jogadores. O local era mutante. A cada reunião, um dos participantes patrocinava o evento, isto é, cedia a casa e fornecia a comida e a bebida. Na semana em que Otávio retornou, a noitada aconteceu quarta-feira, em um apartamento em frente à lagoa. Foi um dia especial para o grupo. Organizaram uma festa com duplo sentido. Um dos objetivos era a despedida de Vicente, oficial de marinha, em trânsito para a capital. Estava designado para servir no gabinete do comandante da marinha. O outro referia-se ao retorno de Otávio, que passou grande parte do tempo tentando explicar os motivos da inesperada saída do ministério. Deixou claro que o motivo principal era a falta que sentia do ambiente cordial e isento de formalidades. Explicou que chegara à conclusão de que não possuía os requisitos básicos para ocupar cargo no alto escalão do governo: o protocolo, as recepções, o traje cerimonioso, estar sempre pronto a dar explicações às autoridades, tomar decisões visando envolvimentos políticos, nunca objetivando o melhor resultado, frequentar festas de fim de semana sem a menor motivação, somente para estar ao lado de pessoas influentes, bajulando, preparar o caminho para, no futuro, galgar mais algum degrau na escala de valores, valores que absolutamente não eram os dele. Amigos, meu lugar é aqui. Vocês conhecem a minha dedicação ao trabalho. Dedicação com honestidade de propósito. Todos os envolvidos visando objetivos comuns. Pelo menos na firma que participei da criação, funcionava assim. Aliás, uma empresa em franca expansão. As exigências do poder estavam me violentando. Gosto de programar o fim de semana de acordo com os meus anseios. Se quero ir à praia, vou. Se depois quero ficar horas conversando descontraidamente, tomando chopp ou refrigerante, não há o que me impeça. Lá, é praticamente obrigatório ficar na expectativa de, no final do expediente de sexta-feira, chegar um convite irrecusável para um programa no sábado ou no domingo na casa de um figurão. Amigos, meu lugar é definitivamente aqui. É, Otávio, não ficou qualquer dúvida. Seu lugar é aqui e bem longe dos compromissos oficiais. Disse um dos amigos, como se fosse o porta-voz do grupo. A noitada foi alegre e estendeu-se até a meia-noite. Otávio sentiu-se, de certo modo, relaxado das tensões dos últimos dias. Os amigos despediram-se do dono da casa e dirigiram-se aos carros que estavam estacionados na rua. Otávio esperou a oportunidade de falar a sós com Vicente, o oficial de marinha que estava de mudança para a capital. Vicente, tenho um assunto da maior gravidade para contar-lhe. Reconheço ser tarde, amanhã é dia de trabalho, mas é importante que conversemos. Pode ir, agora, ao meu apartamento? Pois não, Otávio. Cada um seguiu no próprio carro. Vicente estacionou em frente ao prédio do amigo, subiu ao sexto andar e dirigiu-se ao apartamento de Otávio. Este o esperava junto à porta, fez um gesto com o braço, indicando a poltrona da sala. E então, o que de tão grave está acontecendo? Muito grave mesmo. Necessito discutir com você um assunto bastante delicado. Estou a ponto de estourar. Otávio estava nervosíssimo. Andava de um lado para outro, esfregava as mãos e tinha o semblante carregado. Só em observar o descontrole do amigo, Vicente teve certeza de que algo de muito sério havia ocorrido. Calma, rapaz, é coisa do ministério? É sim. Desde que cheguei à capital, notei uma grande modificação em Afonso. Parecia outra pessoa. Nada lembrava o nosso amigo de infância. Nada lembrava o jovem idealista. Depois de 5 meses, após a minha chegada, resolveu abrir o jogo. Pediu-me para ajudá-lo numa falcatrua.
Queria beneficiar uma firma participante de certa licitação, a qual objetivava a compra de equipamentos com valor financeiro dos mais altos. Cada um de nós dois ganharia a propina de $500.000. E mais, seria apenas o início para mim. Ele já havia desviado muito dinheiro. Daí para frente, conseguiríamos receber regularmente valores altíssimos. Faríamos parte de uma espécie de quadrilha, composta por cidadãos importantíssimos. Adiantou ainda que as atividades desse grupo eram diversificadas. Vicente arregalou os olhos e exclamou perplexo: Meu Deus, não é possível. Logo o Afonso. Não acredito. Ele sempre foi destrambelhado, mas desonesto? Chego a pensar que estou sonhando, ou melhor, tendo um pesadelo. Aí, você entrou com a carta de demissão? É verdade, e isso está me fazendo muito mal. Essa covardia, essa sensação de impotência. As coisas acontecem nas nossas barbas e não fazemos absolutamente nada. Otávio fez uma pausa, sentou-se em frente ao amigo, permaneceu por algum tempo com a cabeça entre as mãos, levantou-se, caminhou até a janela, olhou as luzes dos poucos carros que se deslocavam na rua e de costas para Vicente prosseguiu. Cheguei a pensar em falar com o ministro, mas se ele estivesse envolvido... Oh, que dia aquele! A cada momento, pensava uma coisa diferente. Às vezes, decidia que fingiria concordar para tentar desmantelar toda a trama. Em seguida, achava que o melhor era me omitir, largar tudo, vir para cá e esquecer que havia trabalhado para o governo. Foi o que acabei fazendo. E voltando-se para o amigo com as feições contraídas, perguntou: O que acha, Vicente? Será que o ministro está envolvido? Vicente levantou-se, esticou-se, ganhou tempo, como querendo arrumar aqueles dados todos despejados por Otávio, sentou-se novamente e, cruzando as pernas, respondeu: A minha opinião não tem fundamento. As chances de acerto e de erro serão as mesmas. Raciocinemos juntos. À vista dos escândalos de corrupção constantemente denunciados pela imprensa, $500.000 representam uma migalha. Se o Afonso está sozinho e disposto a dividir irmãmente com você, o suborno seria de $1 milhão, o que, convenhamos, representa muito pouco, levando-se em conta o montante a ser recebido pela firma fornecedora dos equipamentos. Por essa linha de raciocínio, somos levados a supor que Afonso tenha falado a verdade, outras pessoas estariam sendo beneficiadas. O somatório dos $500.000 recebidos por vários participantes poderia chegar a um valor coerente com a quantia a ser despendida pelo Ministério. Nesse caso, é válido admitirmos que o ministro esteja no mesmo barco, talvez até com maior participação. Partindo dessa premissa, se você houvesse procurado o ministro com o intuito de colocá-lo a par das transações do Afonso, é bem provável que os fatos fossem deturpados e, a esta altura, você estivesse preso como corrupto. Interrompeu o raciocínio, franziu o senho e, pensativo, continuou. De outra forma, admitamos que Afonso tenha mentido. Estaria sozinho. A propina, mesmo sendo muito maior, não seria dividida com você em partes iguais. Dar-lhe-ia $500.000 e embolsaria a parte do leão. Não haveria mais ninguém na transação. Nesta segunda hipótese, ao transmitir o ato ilícito ao ministro, você forneceria munição para a abertura de inquérito. O Afonso seria preso e eu teria um amigo eleito herói nacional. Como vê, ninguém, à exceção dos envolvidos, pode saber de quantas peças se compõe o quebra-cabeças. Tenha certeza. Você optou pela solução mais sensata, não se culpe. Otávio estatelou-se no sofá, sentou-se praticamente com as costas, descansou a cabeça na parte superior da almofada do encosto e divagou. Fui para a capital cheio de esperanças, larguei o emprego movido pelo sonho de uma nova era. O crescimento econômico, o fim da inflação, a prisão dos corruptos, o ingresso do país no grupo das nações ricas, o enxugamento da máquina administrativa, a privatização, enfim. Tudo parecia tão fácil. Dependia apenas da vontade de realizar. O que houve, Vicente? O país é inviável? Se fizermos uma análise fria, vamos constatar que os nossos problemas são menos difíceis de serem equacionados do que os de outros países que estão atravessando sérias crises. Temos a unidade territorial consolidada, não abrigamos desavenças étnicas e professamos um único idioma.
Vicente interrompeu comentando. Em compensação, temos indivíduos querendo levar vantagem e tirando proveito da eterna situação complicada que não nos abandona. Aí está o grande problema. Otávio olhou para o relógio e deu um salto. Meu Deus, como é tarde, e eu prendi você aqui até esta hora. Não se preocupe, acostumei-me na carreira a cumprir serviços noturnos, principalmente em viagem. Toda noite cumpria 4 horas de serviço em um dos 3/4 noturnos. Estou calejado. Apesar do choque com as notícias sobre o Afonso, foi um prazer trocarmos ideias. É pena que não consigamos resolver os problemas da nossa terra. Quem sabe um dia venha a acontecer? Os amigos despediram-se. Otávio dedicou-se até sexta-feira aos afazeres próprios àqueles que mudam de cidade. No final de semana, visitou os pais na região serrana. Como não poderia deixar de ser, repetiu as explicações que vinha dando desde que chegara. Durante a primeira semana, Otávio e Bárbara falaram-se por telefone e trocaram mensagens com o intuito de minimizar a tristeza da distância. Como havia antecipado a Otávio, na despedida, Bárbara, nessa semana, esteve 5 dias em Sevilha por conta da obra, cujo projeto era de sua responsabilidade. Otávio agendou com Oscar, dono e presidente da firma onde trabalhava antes de se transferir para a capital, a convite de Afonso, um encontro na sede da empresa para discutirem as providências a serem tomadas no tocante à criação do escritório na capital. Repetiu para Oscar a mentira decorada para explicar o desligamento da função no ministério. A história verdadeira, somente Vicente tomara conhecimento. Oscar confirmou a promessa anteriormente feita de que Otávio retornaria à empresa como vice-presidente. Otávio sentiu-se contente por voltar ao antigo ambiente de trabalho. Conservava agradáveis recordações, não só pela realização profissional, como também pelo espírito de camaradagem entre os funcionários. Tinha ajudado a superar as dificuldades iniciais que uma empresa com pequeno capital enfrenta. Não havia sido em vão. Como era gostoso vivenciar aquele clima em que todos se preocupavam apenas em dar o máximo para obter os melhores resultados. Nada comparado com a sua experiência no ministério, onde alguns queriam unicamente levar qualquer tipo de vantagem. Que ambiente bom! Aqui podia conversar de igual para igual com o dono da empresa, unindo esforços para colocar a bola na mesma baliza. Afinal, não jogavam na mesma equipe, pensou Otávio. Entretanto, desde que havia regressado, Otávio tinha uma ideia martelando a cabeça. Apresentou-a ao amigo. Oscar, tenho uma sugestão a fazer. Esse período passado na capital, apesar de curto, acrescentou alguma bagagem profissional. Nunca pensou na hipótese de a firma prestar serviços para o governo? Olha, Otávio, pensar até que pensei, mas as dificuldades são tantas. Já havia tentado, foram colocados tantos entraves, acabei desistindo. Acredito que seja necessária uma estrutura própria para tal. Otávio preparara-se para defender seu ponto de vista com insistência, pois estava convicto de que o investimento traria excelentes resultados para a empresa e atenderia ao plano que começava a arquitetar. Você deve ter tomado conhecimento de que grandes empresas, sediadas em vários estados, estão mantendo instalações permanentes na capital. Algumas são muito bem equipadas. É claro que, para nós, não precisaria ser nada tão sofisticado. Um imóvel mais modesto, com um chefe, uma secretária e uma atendente. Troque em miúdos. Quais são as funções precípuas desses escritórios? São escritórios de representação para relações com o governo. Já existe um número considerável, perto de 50. O objetivo é antecipar decisões, esclarecer dúvidas, recolher íntegras de resoluções e portarias. O imediato conhecimento de ações governamentais, que mexem com a economia e com a vida das empresas, tem orientado as decisões das diretorias dessas firmas. Além do que, os representantes dirimem as dúvidas na origem, facilitando o trabalho decisório. É comum encontrar dezenas desses representantes nos corredores dos ministérios em dias de anúncio de medidas importantes. Eles mantêm bom relacionamento com funcionários, através de presentes, convites para almoços e outros agrados. E ajeitando-se na poltrona, continuou. Conseguem também tomar conhecimento, antecipadamente, de licitações a serem publicadas.
Você sabe muito bem como isso é importante no preparo de propostas de fornecimento e preços. Em obras e serviços que exigem especificação técnica muito apurada, o tempo entre a publicação do edital e a apresentação da proposta, as mais das vezes, apresenta-se insuficiente, o que determina que algumas firmas sejam obrigadas, a contragosto, a desistir de concorrer. O mesmo se aplica à cotação de material. Alguns órgãos, propositadamente, estabelecem prazos impossíveis de serem cumpridos, com o objetivo de alijar das licitações as empresas que não lhes interessam. Por outro lado, aquelas que mantêm transações escusas ficam sabendo dos detalhes técnicos muito antes do edital ser publicado. Esse é um dos artifícios. Existem muitos outros. Otávio, você está se mostrando um verdadeiro professor com relação a macetes utilizados pelos funcionários e empresários desonestos, disse Oscar em tom de brincadeira. Infelizmente, meu amigo, preferia nunca ter presenciado atos desse tipo. Em princípio, está interessando, desde que seja tudo dentro da legalidade e dos padrões éticos e morais, o que nem precisaria falar em se tratando de sugestão sua. Vamos levantar despesas com aluguel do imóvel, salários, passagens aéreas e tantas outras. Vamos ver o custo-benefício. Você se interessaria em dirigir o escritório lá? Otávio concordou com um gesto. Então, verifique os custos e as possibilidades de colocarmos nossos serviços serão suficientes. Em quanto tempo pode concluir o levantamento? Penso que 10 dias serão suficientes. Otávio deixou a sala de Oscar otimista com o horizonte que acabara de abrir. A partir desse momento, resolveu ficar engajado no novo projeto e concluí-lo rapidamente.